Olá, minha irmã, olá, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos mais uma vez, ao vivo para todo o Brasil, aqui na TV das Bênçãos do Pai, a nossa TV Pai Eterno. Momento de alegria porque nós nos aproximamos do nosso amado Pai para oferecer mais um dia, oferecer e agradecer por mais uma semana que Ele nos concede. O que você tem a entregar ao nosso amado Pai Eterno no dia de hoje? Aproveite este momento que nós temos, momento do programa Pai Eterno, momento de nós sintonizarmos o nosso coração com o coração do nosso Pai. E no início deste programa eu quero partilhar com você um pensamento de Santa Teresa de Calcutá. Ela nos ensina o seguinte: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Fica a dica para o dia de hoje. Você já sorriu para alguém? Já sorriu para você mesmo? Já se olhou no espelho e deu aquele sorriso agradecendo ao Pai Eterno pelo que Ele concedeu? Ou talvez, se não tem ninguém aí na sua casa para você sorrir, pegue o seu celular, faça uma selfie bem bonita sorrindo, poste nas suas redes sociais ou compartilhe no seu grupo de WhatsApp, mande para alguém que você ama. Sorrir nunca é demais. E que hoje você tenha um dia de sorriso, que o Pai Eterno sorria para você com muitas bênçãos. E eu desejo que o Pai Eterno sorria também para minha querida Vanessa Lobo, que já aqui está preparada para começarmos mais um dia juntos aqui no programa Pai Eterno. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcos Túlios. Bom dia para você também que nos acompanha. E como é bom, né? O sorriso muda, né? O nosso humor, a nossa disposição. A gente encontrar com alguém sorrindo e desejando um bom dia, desejando um Deus o abençoe, é muito bom, muito importante. E eu convido você a participar conosco pelas nossas redes sociais. Você vai procurar o post de hoje, que nós estamos celebrando uma das vocações, a vocação do catequista, e deixar lá a sua intenção. facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Deixa a sua intenção, seu pedido de oração. E lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo youtube.com/Pai Eterno. Compartilhe o sorriso, compartilhe a alegria de ser filho do Pai Eterno. Isso, essa alegria que move o nosso coração. E às vezes as pessoas não vão poder ver o seu sorriso porque você está usando máscara. Mas sorria com os olhos também. É uma forma de sorrir e mostrar a grandeza da nossa alma. Participe do nosso programa. Eu já acolho a cada uma de vocês que deixa o seu comentário, seu pedido de oração, a sua intenção, para nós oferecermos ao nosso Pai Eterno. E vamos começar a oferecer agora as nossas intenções no momento da nossa oração. É momento de nós nos aproximarmos aqui da nossa capela e você também é convidado a se aproximar do seu altar de oração, do seu cantinho onde você todos os dias confia a sua vida. Acendendo as nossas velas, nós também pedimos que o Espírito reacenda em nós a esperança, o amor, o desejo de servir, a alegria de crer no amor do Pai Eterno. É momento de nós entregarmos tudo o que somos, tudo o que temos, por meio dessa oração inicial. Coloque o seu coração, primeiramente, para que o Pai Eterno tome conta dele. Vamos rezar juntos? Feche o seu olho, feche os seus olhos. Se puder, coloque a mão no seu coração e vá meditando esta oração que eu vou fazer aqui, olhando para o Pai Eterno e confiando as suas intenções. Ó Pai Eterno, venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, enxergar os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda a calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito,
que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. É a nossa oração e o nosso coração ao Pai Eterno. Sim, o nosso coração voltado para Ele, que sempre está atento às nossas necessidades. E Ele também nos atende quando nós abrimos o nosso coração para escutar a Sua palavra. Por isso, no início do nosso programa, depois de fazer a nossa oração inicial, nós também acolhemos o que Deus tem a nos falar. Por isso, pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Pode pegar a sua Bíblia, abrir neste Evangelho, deixe marcado também para você meditar durante o dia de hoje. Lucas 4, 16 a 30. E o evangelista nos narra o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e se levantou para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele e se admiravam com suas palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: Com certeza vocês vão me dizer aquele provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua pátria, todas as coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Eu lhes garanto, nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. O céu então ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que houve grande fome sobre a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Quando ouviram isso, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de Lucas, ele é muito importante para a nossa compreensão acerca de quem é Jesus. Primeiro, o evangelista nos diz que Jesus foi à sinagoga. A sinagoga é o lugar da observância religiosa dos judeus, onde ele cumpre o preceito aos sábados. Portanto, é um lugar de encontro com o Senhor. E Jesus vai lá para cumprir a sua missão. Como filho de Deus, mas como judeu, como crente, ele vai ali para também ter este momento de oração. Assim como nós, hoje, vamos às nossas igrejas. Somos convidados a ir às nossas igrejas. Jesus, ele retoma um trecho, ele abre o livro do profeta Isaías. E um trecho muito emblemático, porque ele anuncia a sua missão.
E qual é a missão de Jesus? É a missão de libertar, de estar perto daqueles que precisam, a missão de curar, a missão de proteger, de iluminar. Acima de tudo, é a missão daquele que tem o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus, ele confirma pelo seu ministério, pela sua vida, que ele é o enviado do Pai Eterno, aquele que possui a plenitude do Espírito. E esta missão de Jesus, certamente ela incomoda muita gente. Incomodou naquele tempo e ainda hoje ela incomoda muitas pessoas. Jesus, nós vemos aqui no finalzinho da narrativa, ele é rejeitado. É rejeitado porque ele é um deles. Mas como assim, você que nós conhecemos, o filho de José, como é que você pode operar tantos milagres, curar, libertar? E muitas vezes acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, de também não sermos reconhecidos na nossa própria terra, na nossa própria pátria, e não abrimos espaço para que o Senhor opere em nós. Que este evangelho de hoje, a proclamação que Jesus faz na sinagoga, a proclamação da sua missão, a inauguração dessa missão que ele veio cumprir, que essa missão nos inspire a todos nós a também sermos ungidos, abertos ao Espírito do Pai e deixar que ele haja em nós. Anunciemos o ano da graça do Senhor. A todos nós é pedido que nós anunciemos o ano da graça do Senhor. Sejamos sinais de graça para todos. Amém. E agora é momento de nós pedirmos a intercessão do Santo do Dia. Hoje a igreja celebra São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Raimundo nasceu em Portel, na Catalunha, Espanha, no ano de 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de um modo trágico. A sua mãe morreu durante os trabalhos de parto antes de dar-lhe à luz. Por isso, Raimundo recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. No silêncio e na solidão em que vivia a vida, fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, também santo. Em 1224, Raimundo ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e foi mandado em missão à Argélia, no norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Se ofereceu como refém e sofreu no cativeiro torturas e humilhações durante 8 meses, até ser libertado com a saúde abalada. Nós vimos aí nas imagens, estamos acompanhando algumas cenas da vida de São Raimundo, em uma delas na qual ele foi torturado com um cadeado em sua boca. Sua boca foi presa para que ele não pudesse proclamar a libertação e as maravilhas do Senhor. Quando ele chegou de volta à sua pátria, depois desses 8 meses, na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser seu conselheiro em Roma. Empreendeu a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre e acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. O seu culto propagou-se pela Espanha, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição do seu difícil nascimento, é venerado, é invocado
como padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Peçamos então a intercessão de São Raimundo Nonato para as parteiras, para os médicos obstetras, para as mamães que estão para dar à luz, para que contem sempre com a graça e a proteção do Pai Eterno em sua vida. Vamos rezar juntos a oração a São Raimundo Nonato. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Raimundo Nonato anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Raimundo Nonato, rogai por nós. E veja que exemplo bonito, Vanessa, nós temos de São Raimundo Nonato. Ouvimos o Evangelho de São Lucas, que ele proclama a sua missão de libertar os cativos. E em São Raimundo Nonato nós temos alguém que ouviu este chamado e cumpriu a missão de libertar os cativos. Isso mesmo, ele trouxe para a sua própria vida a graça de viver o Evangelho. E é isso que nós somos convidados também a viver o Evangelho. E eu quero rezar nesse momento por Leandro de Jesus dos Santos, da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, que pede pela saúde e recuperação de todos aqueles que foram infectados com Covid-19. A Maria Conceição Gontijo, da cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais. Joanita Vieira Santana, de Sabará, também de Minas. Meire, que pede por todos os catequistas da paróquia São Vicente de Paulo, de Uberlândia. E a Luzia, que pede pelo seu irmão Wagner, que está internado. Nós clamamos agora as bênçãos do Pai Eterno sobre cada um deles. Amém. Clamamos, pedimos por todos e também colocamos os que fazem aniversário no dia de hoje. E eu quero trazer com muito carinho, Vanessa, a intenção de uma amiga muito querida, a dona Lucila. Está completando 92 anos. Que maravilha! Com toda a vivacidade, com toda a alegria. Então, coloco a vida da dona Lucila hoje diante do Pai Eterno, rendendo graças pela sua vida. E obrigado você que deixa o seu comentário nas nossas redes sociais, você que acompanha a nossa transmissão ao vivo em todo o Brasil. Nós agora vamos acompanhar, ver o que está em destaque nos nossos portais católicos. Eu vou me aproximar aqui do nosso monitor e conversar com a Vanessa para a gente ver o que nós temos de destaque hoje dos portais religiosos. O que nós temos, Vanessa? Nós vamos começar hoje, Marcos, pelo destaque do Vatican News. Papa Francisco, cada um de nós deve tomar a sua própria cruz. Na oração do Ângelus deste domingo, o Santo Padre refletiu sobre o compromisso de cada um de nós de tomar a própria cruz. Francisco afirmou que se quisermos ser discípulos de Jesus, somos chamados a imitá-lo, entregando nossas vidas sem reservas, por amor a Deus e também ao próximo. Isso aí, destaque do Vatican News, que você vê aqui também da Rome, né? O Papa comentando sobre o Evangelho, sobre a liturgia do domingo que nós celebramos. E certamente uma mensagem muito atual e que nos inspira, não é, Vanessa, para a gente seguir também essa semana abraçando a nossa cruz. Com certeza. E nós vamos para outro destaque também do Vatican News, nomeado o novo núncio apostólico para o Brasil. Dom Giambattista Di Quattro, arcebispo titular de Giramonte, até agora núncio apostólico na Índia e Nepal, nasceu em Bolonha, Itália, em 18 de março de 1954. É arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. A CNBB já enviou a sua saudação ao novo núncio apostólico. Então, também a nossa oração e a nossa acolhida a Dom Giambattista Di Quattro, núncio apostólico, que vai iniciar a sua missão aqui no Brasil. Na semana passada nós falamos de Dom Giovanni Daniello, que segue em missão para a Rússia, e tão logo o Papa já nomeou o novo núncio, que é o representante da missão diplomática, né, o representante da Santa Sé nos países com os quais o Vaticano mantém relações. E o Brasil é um deles.
Temos mais notícias, Vanessa? Para finalizar, Marcos, agora é uma notícia da CNBB, do site da CNBB. Em preparação ao 20º Encontro Nacional da Pastoral da Educação, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro deste ano, o setor de educação da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB tem divulgado 3 vezes por semana pequenos vídeos com os bispos referenciais para a educação nos regionais da CNBB. Eles oferecem reflexões sobre vários temas relacionados à missão educativa. Os vídeos são publicados no canal do YouTube da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB, sempre às 15 horas. Isso, então você é convidado também a acessar o portal da CNBB e conferir a igreja que se preocupa com a educação, né? Então vamos acompanhar. Também daremos cobertura deste encontro aqui na nossa programação da TV Pai Eterno. É o que temos para hoje, Vanessa, de destaque? Sim, são os principais destaques. Tá bom, muito obrigado. E hoje, né, dia 31 de agosto, é o aniversário da nossa cidade de Trindade. 100 anos, a nossa centenária Trindade. E para encerrar a nossa série especial sobre a capital da fé, neste último episódio a gente traz um panorama dessa cidade de Goiás, a sua evolução ao longo desses 100 anos, sempre alicerçada na fé no Divino Pai Eterno. A marca do centenário de Trindade pode ser vista em vários pontos da cidade, devido a algumas construções que apresentam traços da antiguidade, que carregam toda uma tradição. A começar pelo primeiro santuário do Divino Pai Eterno, conhecido como Igreja Matriz. O local, inaugurado em 1912, tem uma estrutura em estilo colonial, pelo fato de ter tido sua originalidade mantida, tanto que se tornou peça-chave na preservação da história e da fé, e foi tombado como patrimônio histórico e artístico nacional pelo IPHAN. E as charmosas casinhas, que são verdadeiras joias que ajudam a contar a história e mostram a evolução da arquitetura ao longo dos anos. Dá até uma sensação de aconchego a andar pela cidade. Mas precisou se transformar, afinal novas pessoas foram chegando e vários romeiros também. Tanto que foi preciso construir uma nova igreja, anos depois da fundação da primeira paróquia, que mais tarde se tornou o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O templo religioso foi planejado com a intenção de inspirar a paz e a comunhão com Deus. E é muito interessante observar a evolução da arquitetura e as mudanças na urbanização dessa senhora, que completa seu centenário cheio de vida e força de vontade de ser ainda melhor para todos. Tudo isso pode ser visto só de andar por Trindade. Em alguns locais, casas que por trás das paredes revelam histórias dos anos vividos aqui. Já em outras ruas, a modernidade que chegou com o desenvolvimento do município. E realmente se desenvolveu. De pequenos comércios e alguns moradores, hoje Trindade conta com várias empresas, muitas delas de renome, e também indústrias, com destaque para o ramo confeccionista e na fabricação de refrigerantes e bebidas não alcoólicas. Em Trindade, por exemplo, a feira do domingo de Trindade, ela bem mostra que nós ainda somos uma cidade rural. A nossa feira traz todo o produto da roça. Nós temos muito engenho de cana, rapadura, né? Nós temos muitos produtores de queijo, muitas verduras, muitos bichos, né? Criação de animais, de aves, suínos, mas aquela criação ainda é feita para vender na feira. Então, a nossa vida rural, ela é muito característica, porque nós não temos monoculturas, como soja, cana, milho, etc. Então, as nossas fazendas produzem aquilo para vender na cidade. É ainda uma característica, muitas cidades já perderam. Logo, nós estamos dentro de Goiânia e não perdemos isso. Na década de 80 surge, então, a questão das confecções. Então, esse comércio de roupas fortaleceu muito e isso trouxe muitas divisas e muitos empregos. Isso é muito positivo. Fora de que a cidade ainda vive da fé.
Então, a Romaria movimenta, sim, grande parte da economia local. São cerca de 130 mil habitantes e cada vez chega mais gente que se apaixona pela capital da fé de Goiás e deseja vir morar pertinho do Pai Eterno. Até porque a cidade nasceu da fé e se abastece da devoção. Inclusive, o turismo religioso é o ponto alto da economia da cidade e muitos espaços são voltados a essa realidade, desde as igrejas até os principais pontos turísticos. Prova de que a fé sustenta a Trindade está nos milhões de fiéis que chegam em romaria para agradecer ao Pai Eterno as bênçãos recebidas e também pedir perdão pelos pecados e suplicar por misericórdia. Tanto é verdade que a cidade ficou conhecida em todo o país como capital da fé de Goiás. E por receber tantos devotos, um novo santuário está sendo construído para oferecer mais conforto e comodidade aos filhos e filhas do Pai Eterno. Tudo isso deixa evidente que em Trindade a elevação espiritual é muito forte. E é pela força da fé que entregamos esta tão amada cidade nas mãos do Divino Pai Eterno. E pedimos que estes 100 anos de emancipação política traga esperança ao seu povo e muitas bênçãos do céu. Isso aí, parabéns à nossa cidade de Trindade. Obrigado, Daiane Rodrigues, por nos contar um pouco da história, né, desta cidade que é abraçada e abençoada pelo Divino Pai Eterno. São 180 anos de devoção. Então o Pai Eterno já estava lá, cuidando e protegendo, desde o Barro Preto até a nossa Trindade. E nós agora vamos fazer um intervalo e na volta é momento do Santo Café. Ontem foi dia do catequista e para isso, hoje, para celebrar essa vocação e encerrar o mês vocacional, nós vamos conferir uma entrevista com a Maria de Lourdes Pereira Kege, catequista e teóloga. Voltamos já já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço a sua companhia nesta manhã abençoada, segunda-feira, uma nova semana, semana de bênçãos que o Pai Eterno oferece generosamente para todos nós. Você já viu que eu estou aqui nesse lugar abençoado, onde nós tomamos o nosso Santo Café, isso mesmo, esse momento de conversa, de bate-papo, para a gente aprender um pouco mais, conhecer pessoas. E hoje nós vamos conferir uma entrevista feita pelo Padre Wellington Silva com a catequista e teóloga Maria de Lourdes Pereira Kege, a Lourdinha. E você, já está aí na sua mesa? Vamos juntos então tomar o nosso Santo Café. E nós damos continuidade aqui no Santo Café a uma série vocacional. Nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, e nós vamos falar sobre a vocação de ser catequista. A nossa entrevistada será a Maria de Lourdes Pereira, ela que é catequista e teóloga, e que eu tenho alegria também de dizer, foi minha colega de estudos de teologia lá no nosso querido IFTEG, o Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Maria de Lourdes, bem-vinda, que alegria falar com você.
Obrigada, eu também fico muito satisfeita de falar com você, porque quanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade. Desde que deixamos o IFTEG, a gente não se viu mais, né? Eu te vejo pela televisão. Tá certo. Olha, e a televisão também nos ajuda a nos encontrar. Afinal de contas, hoje a gente quer fazer uma referência a essa vocação tão bonita e que eu posso dar testemunho que você sempre levou isso muito a sério, que é a vocação de ser catequista. Eu queria começar por aí. Você é catequista, mas como é que começou essa missão na sua história, na sua vida? Essa missão na minha vida começou quando o Frei Beraldo foi ser pároco na São Francisco de Assis, que eu sou da comunidade franciscana, né? Começou com o Frei Beraldo. O Frei Beraldo me mandou, liturgista, me mandou fazer uma formação de capacitação em liturgia em Canidé, no Nordeste. E eu fui. E nessa formação, durante o período de formação, nós tivemos algumas aulas sobre a catequese, o caminhar da catequese junto com a liturgia, a necessidade desse caminhar. Isso já ficou em mim sobre isso, falando da mistagogia, de trabalhar junto, essa mistagogia da catequese, que a catequese vive, né, da liturgia, buscando a liturgia. Isso ficou comigo. Eu vim embora, mas eu queria ser catequista de adultos. Aí eu vim embora com aquilo. Depois, quando eu vim de lá, eu vim também com aquela vontade de ingressar na Rede Celebra, porque lá falaram muito da Rede Celebra de liturgia, né? Então, eu vim com aquela vontade. Chegou em Goiânia, na época do Dom Antônio ainda, eu procurei a coordenadora da Rede Celebra aqui em Goiânia, falei com ela e ingressei na Rede Celebra. E nesse ingressar na Rede Celebra, a Rede Celebra tem muita formação litúrgica. Nessa caminhada da Rede Celebra, teve uma formação com o Padre Domingos, do Rio de Janeiro, que foi sobre a catequese, e ele trouxe o RICA. E nos falou do RICA, nos mostrou a necessidade do RICA, de trabalhar o RICA na catequese, as celebrações da catequese, que a catequese deve ter com o RICA, e aquilo me deixou apaixonada. Eu fiquei assim, falei, gente, como a paróquia precisa mudar, como a catequese precisa ser mudada, né? Não só na nossa, mas em todas. Puxa, a gente precisa viver isso. E aí voltei para a matriz, lá para São Francisco, com aquele pensamento. E chegando lá, logo em seguida, os dois rapazes que cuidavam da catequese de adulto deixaram, um porque faleceu, e o outro porque foi transferido para o interior. E eu chamei a Magda, que você conhece também, né? Muito. Chamei a Magda e falei assim, Magda, vamos assumir essa catequese de adulto? Vamos assumir ela com esse processo de mistagogia, voltado para o RICA. Vamos trabalhar a catequese diferenciada? Ela, então vamos. Falamos com o Frei Ednilson, que era o pároco naquela época. Pedimos para ele, Frei Ednilson, nós queremos assumir a catequese de adulto, porque nós sabemos que não está em falta catequese, e ele nos permitiu que a gente desse, e falamos para ele como que a gente queria fazer. E ele nos permitiu, e a gente foi ser catequista de adulto. No começo, assim, a gente ficou com medo de não dar certo, teve aquele receio, mas aí, quando a gente começou a trabalhar com RICA, quantos frutos essa catequese já deu? Tem 12 anos que Magda e eu trabalhamos essa catequese de adulto, através de uma catequese mistagógica voltada para o RICA. Então, e essa catequese já deu muitos frutos, viu? Olha só que beleza. Maria de Lourdes, eu queria que você primeiro também trouxesse para nós essa vocação do facilitador, porque em muitos lugares o catequista ainda é muito associado ao educador, ou a um professor, ou a professora. Penso eu que, porque a maioria dessas pessoas que se voluntariam para ser catequista, elas vêm do magistério, como na natureza da vocação da vida. E acabava que a gente identificava o catequista como um professor, uma professora.
A gente sabe que hoje não é assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vocação. A catequese é uma vocação. E o que é ser catequista? Como é que se define o catequista para quem está nos acompanhando? Bem, igual você já disse, a catequese é uma vocação, né? E se ela é uma vocação, nós devemos levar isso de uma maneira... a catequista também deve conduzir isso através de celebrações, mostrando para eles o diferenciado, porque nós não somos professores, nós somos catequistas, né? E sentamos juntos, conversamos juntos. Então, inclusive, a maneira de trabalhar essa catequese não pode ser da mesma maneira como um professor trabalha numa sala de aula. Começa, por exemplo, eu acho que a gente deve começar com o exemplo de uma maneira de a gente se posicionar numa catequese. Nunca da mesma maneira de uma sala de aula. Primeiramente, acho que nós devemos começar fazendo um ciclo, onde a catequista é igual aos catequizandos. Não tem diferença. Então, nós temos que primeiramente mostrar isso. Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Não temos diferença. E depois disso, a catequista também deve procurar formações. Cada vez mais procurar cada vez mais entrar nesse processo e ajudar os meninos a fazer celebrações. Deve, assim, procurar fazer celebrações da palavra, sempre na sua catequese, para eles sentirem a necessidade desse Jesus Cristo presente, desse caminhar com Jesus Cristo, celebrando, vivendo. Por isso que a catequese e a liturgia não podem se separar, devem estar sempre caminhando juntas, porque o catequista tem que trazer a liturgia presente para os catequizandos, tem que estar sempre presente com a liturgia ali para os catequizandos. É interessante. Senão, pode uma sala de aula. É interessante essa familiaridade que deve ter a catequese com a liturgia, para que nós não fiquemos por fora do rito, só assistindo e não participando, e também possamos beber dos conteúdos da fé, de forma a isso nos nutrir, de fato, a nos alimentar e tomar gosto para poder participar dos encontros, para poder vivenciar. Só abre um parênteses, Maria de Lourdes, eu queria que você também falasse assim, a catequese ontem e hoje. Eu me lembro que na minha época de catequese ainda era esse modelo de aula, né? Nós tínhamos lá o conteúdo, ainda tínhamos que decorar algumas verdades, tínhamos que responder algumas questões, né? E chegar no fim do ano, a gente fazia lá a cerimônia da primeira comunhão, né? Da primeira Eucaristia. É claro que naquele momento, isso foi de fundamental importância, né? Eu me lembro que eu gostava tanto, Maria de Lourdes, de catequese, que eu ia de manhã na aula da tia Solange e à tarde na aula da tia Tarsília, porque era um conteúdo só. Então, o que eu aprendia de manhã, eu já chegava à tarde e respondia primeiro que todo mundo. Mas eu queria que você dissesse, como é que foi a sua catequese antes e como é que é a sua experiência hoje, né? Fazendo esse paralelo com a experiência do antes e do hoje. Antes catequizanda, hoje catequista. Bem, quando eu fui catequizanda, foi ali na fase ali de 8 anos de idade, essa média que a gente fazia primeira Eucaristia. Então, na minha época, acho que foi bem mais forte que a sua, porque estava na transição, ainda não tinha o Concílio Vaticano II, ainda não tinha acontecido. Então, era assim, era a fase de decorar. A gente levava na aula, nessa aula a professora dava tarefa. Você tem que aprender a Salve Rainha, tem que trazer ela decoradinha no próximo. Então a gente decorava tudo era decorado. Os mandamentos eram decorados e a gente levava isso para casa, para estudar em casa. Tinha que estudar em casa e levar no próximo encontro, levar aquilo. A gente tinha que saber que se não soubesse, a gente não fazia a Eucaristia. Primeira comunhão, é verdade. A primeira comunhão. Tudo bem, agora é totalmente diferente.
A gente não passa tarefa agora para os nossos catequizandos para casa. A gente ensina eles a viver esse Jesus Cristo, a seguir esse Jesus Cristo, a viver isso, estar com Ele presente, que nas celebrações Ele está conosco e aonde a gente estiver, Ele está conosco. Então, a gente ensina esse processo mistagógico, esse viver a fé no dia a dia para eles. Então, o que acontece? Não tem tarefa. E nem lá dentro tem tarefa. E nem lá dentro tem tarefa. Lá tem um conhecimento, a gente estuda juntos, a gente passa para eles aquilo que a gente conhece, como deve ser, e discute com eles lá dentro, o que eles acham, como é que deve ser, né? Então, é dessa forma hoje, é totalmente diferente. Hoje é uma conversa, é um diálogo. Né? Até porque hoje eu penso que a gente busca conquistar os corações para que eles, com afeto, com amor, possam abraçar isso e não ser um peso, né? Um peso entre as matérias da escola, ter ali, além daquelas matérias, a catequese. Então, tem aula segunda a sexta e no sábado ainda tem a aula da catequese. Isso não. Mas eu queria que você dissesse para a gente, nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez até muitos catequistas, nós estamos para o Brasil inteiro. O que é preciso para uma pessoa que deseja começar nesse trabalho, nesse ministério, nessa vocação? O que é preciso para que uma pessoa se torne catequista? Bem, primeiramente, ela tem que ter vocação, ela tem que gostar, né? Primeiramente. E aí, se ela gosta, ela se apresente para ser catequista, né? E nela se apresentar, ela vai saber que ela vai ter que ter disponibilidade, ela tem que ter tudo isso, ela tem que estar vivendo viver esse momento, né, de ser catequista, e ela tem também que participar junto, né? Ela não pode, é disponível participar de formações que tiver, procurar formação para que ela se torne uma boa catequista, né? Ela não pode ficar sem formação. Se ela tiver disponibilidade, tiver vontade de ser catequista e tiver disposta a participar das formações, a procurar viver em comunidade, né? Ela tem que aprender que a comunidade é muito importante para ela. Seria dar o testemunho, né, Maria de Lourdes? Dar testemunho. Se ela não der testemunho, não tem como ela ser uma boa catequista. A primeira coisa que ela precisa é de dar testemunho para esses catequizandos. Verdade. Agora, você não dá testemunho, eles não vão fazer. Verdade. Eles não vão se interessar. Maria de Lourdes, eu queria que você falasse, por exemplo, para o catequizando, uma mensagem para o catequizando, porque hoje nós temos mudado a imagem do catequizando do ponto de vista assim, antigamente nós tínhamos famílias que apontavam para os filhos um caminho, né? O caminho da igreja, o caminho da catequese, o caminho do conhecimento. E hoje nem sempre é assim, a gente precisa conquistar quase que no laço, né? É muito difícil ter uma sala de catequese cheia como em épocas anteriores. Mas isso também é uma realidade nova. Como é que o catequista olha para o catequizando? Você disse, não é aula. O catequista não é professor, então logo o catequizando não é aluno. Então como é que se dá essa relação catequista-catequizando ali no encontro? Olha, com crianças, eu praticamente não trabalho. Eu trabalho mais com adultos. Mas mesmo com as crianças, a primeira coisa que o catequista tem que ter para trabalhar com esses catequizandos é uma relação com a família. Ele precisa de ter essa relação com a família, mesmo que seja aquela criança que foi, como se diz, os pais estão colocando ali, porque falam que é preciso fazer a catequese para fazer a primeira comunhão. Então, é quase que como assim uma exigência que o pai põe, mas às vezes o pai põe até para ficar livre da criança naquele momento, né? Uhum. Então, tem que exigir
Começa por aí. O catequizando tem que levar para casa aquilo que ele viveu e passar para o pai e trazer o pai junto com ele para estar trabalhando junto com a catequista. Porque se o pai não se envolve, pode ter certeza que esse catequizando, por melhor que seja a catequista, o que vai acontecer é que ele vai participar um pouco e depois, como o pai não se envolve, ele vai desistir. O pai e a mãe, né? O pai e a mãe. Isso. Trazer o pai para que ele possa viver isso, né? Tem que envolver pai e mãe. Tá? Certo. E agora os adultos é um pouco diferente, porque os adultos vão lá procurando. O que os adultos querem? Os adultos querem a catequese. Tem 3 pontos que os adultos vão procurar a catequese. Procuram a catequese porque eles querem casar. Então, eles só têm o batismo e o padre falou que só que ele precisa de ter os 3 sacramentos de iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma, né? Tem que ter os 3 sacramentos. Então, ele vai lá procurar a gente porque precisa de ter esses 3 sacramentos, né? Outros vão procurar a gente porque eles vão ser padrinhos, eles frequentam a igreja já, mas eles faltam fazer o sacramento da Crisma, não receberam o sacramento da Crisma, e querem só o sacramento da Crisma porque vão ser padrinhos e o padre pediu que tem que ter. E aí tem aqueles outros que realmente vão procurar porque não fizeram e estão dentro da igreja, caminham e falta algum sacramento, mas eles querem uma catequista que tenha condições realmente de passar para eles um bom conhecimento, que eles possam viver esse bom conhecimento. Se não for assim, eu não quero, né? Então, são esses 3 fatores que nós, catequistas de adultos, enfrentamos, né? E aí você tem que lidar com os 3. Não faço ideia. Agora, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, viu, Maria de Lourdes? Eu agradeço pela oportunidade. A gente poderia ficar aqui conversando horas a fio, porque é muito bom ouvi-la, muito bom poder partilhar das suas experiências. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, para os catequistas e as catequistas de todo o Brasil, que também vão celebrar sua vocação muito em breve, agradecendo a Deus por este momento em que eles se dispõem a fazerem esse serviço, que é oblação, né? Ninguém recebe. Eu não conheço um catequista que receba por ser catequista, né? Não tem. É uma vocação. E como vocação, o que eu digo para as nossas catequistas é que elas que essa vocação perdure e que elas transformem essa vocação delas procurando formações, procurando crescer mais, viver mais, dar o exemplo para os nossos catequizandos, né? Esse exemplo é muito importante que a gente dê, não é só passar para eles o que a gente sabe e dividir com eles esse pouco, não é só isso, nós temos que dar o exemplo. Então, eu peço a todas as catequistas que sejam exemplos para os nossos catequizandos, que nós sejamos exemplos, que nós vivamos esse exemplo seguindo Jesus Cristo, procurando mostrar para os nossos catequizandos o melhor, para que os filhos, para que essas crianças, esses adultos realmente continuem firmes na fé, né? Tá certo. Maria de Lourdes Pereira Kege, catequista e teóloga, minha amiga, foi minha colega de teologia. Forte abraço, muito obrigado e feliz Dia do Catequista para você. Obrigada, para você também um forte abraço, tá? Muito obrigada mesmo. Isso aí, acompanhamos essa agradável conversa do Padre Wellington Silva com a Maria de Lourdes, catequista e teóloga, e na pessoa dela o nosso abraço a todos os catequistas, pedindo as bênçãos do Pai Eterno pela missão de cada um. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para rezar aqui no programa Pai Eterno.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço a sua companhia, a sua sintonia conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai, você que reza conosco em todo o Brasil. E agora eu quero compartilhar com você a nossa missão do dia. Inspirados pelo Evangelho de hoje, inspirados também pelo testemunho de vida de São Raimundo Nonato, a nossa missão do dia hoje é a seguinte: anunciar a alguém a boa nova do Evangelho. Isso mesmo, anunciar a alguém a boa nova do Evangelho. Assim como Jesus fez na sinagoga, no relato que nós ouvimos do evangelista Lucas, você hoje é chamado a anunciar, a testemunhar a boa nova do Evangelho, anunciar com alegria e com disposição. Vamos fazer todo o possível para a gente cumprir esse propósito, essa missão de hoje. E agora é momento de nós renovarmos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Eu vou chamar aqui para a capela a Vanessa Lobo, para nós também apresentarmos, né, Vanessa, ao Pai Eterno, os devotos. Quem que nós vamos apresentar hoje ao Divino Pai Eterno? Hoje, de maneira muito especial, apresentamos a vida do Joaquim, toda a sua vida, o seu filho Sebastião, também a Ana Maria, que pede por toda a sua família, pelas vocações, e a Maria Sebastiana, que pede uma bênção muito especial também para a sua família. A todos esses e as milhares de intenções, de pedidos que chegam aqui todos os dias, celebrando também e oferecendo a vida dos nossos aniversariantes de hoje, vamos então renovar a nossa consagração de amor e fé ao Divino Pai Eterno. Vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que acolhe e coroa a Virgem Maria, depositando com confiança a nossa vida. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Encerrando a nossa oração, nós assim clamamos: Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom rezarmos juntos, elevarmos o nosso coração ao Pai
e aumentarmos sempre mais a esperança e a confiança, não é, Vanessa? E isso que faz a gente sorrir sempre, que a gente falou no início do programa, o sorriso expressando esse amor do Pai Eterno e também de Nossa Senhora para quem está do seu lado. Exatamente. A gente cantava uma música, eu e a Vanessa cantamos às vezes algumas músicas de um tempo atrás, não é, Vanessa? E uma dessas músicas é aquela que não pode ser triste, um coração que ama Cristo. Isso. Então manifestemos esse amor que nós temos ao Divino Pai Eterno, a Jesus Cristo, pelo nosso rosto, pelo nosso sorriso. Eu desejo a você um dia abençoado, cheio de paz e até amanhã. Amém. Até amanhã. Para você também que nos acompanhou, muito obrigada. Obrigado pela sua participação e seguimos juntos, confiando no amor do Pai Eterno.